enchendo o saco dos caras. O Canadá e o México estão malucos, né? Tá dando ruim de verdade. Cara, como é que o Brasil O Canadá ele quer anexar. Isso, outra vibe, né? Já tá falando de Golfo da Califórnia, né? Do Groenlândia dele. Bom, sei lá. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ele tá falando vários absurdos, tipo resort em Gaza, pra baixar a guarda do que é discutível, sabe qual é? Tipo, falando todos... Caraca, esse absurdo aqui não dá pra desenrolar não, mas um pouquinho abaixo, sei lá, não sei. Mas o fato é que... Você acha que é um método de negociação? Porque eu já vi isso antes, né? Já teve, acho que foi o Reagan que usou uma tática parecida. Mas não sei, cara, porque ele pode ser só maluco mesmo, né? Não sei. Ou tem uma ideia muito... Primeiro, vamos lá, o que ele tá fazendo? Você acha, os efeitos para os Estados Unidos, tu acha que serão... Não sei se tu conhece tanto assim de lá, mas... Eu acompanho muito o que acontece lá, porque o que acontece lá vai afetar a gente, indiscutivelmente. Ainda não está claro, muito claro para onde a coisa vai, entendeu? Tem uma linha, né, que diz o seguinte: os Estados Unidos estão precisando, talvez pela primeira vez em muitos anos, botar ordem nas contas. Porque os Estados Unidos nunca se preocuparam muito com botar ordem nas contas. Uma dívida sinistra. Né? Por uma razão muito simples. Como ele emite o dinheiro, que é reserva de valor no mundo inteiro, o Brasil, quando fala assim, eu tenho reserva cambial em quê? Dólar. Em dólar. A China tem reserva cambial em quê? Em dólar. Então o dólar é muito forte. E quando os Estados Unidos fazem déficit, esse déficit vira reserva de valor em algum lugar. Ou na mão de um privado, ou na mão de um Estado soberano. E assim vai. A China então, tem um tanto, né? Fica fácil financiar os déficits. O que não acontece com nenhum outro país do mundo, nem na Europa. Todo mundo tem uma certa dificuldade em enrolar as suas dívidas. Os Estados Unidos nunca tiveram. Agora chegou num ponto em que está todo mundo um pouco assim. Pô, será que essa coisa continua assim? A guerra também da Ucrânia acabou afetando um pouco a confiança no sistema financeiro internacional. Então teve umas coisas que pesaram. E existe hoje uma instabilidade um pouco maior, uma incerteza um pouco maior. E às vezes o governo atual, também tem 30 dias, aí um pouco mais de 30 dias no cargo, dá às vezes sinais trocados do que efetivamente vai fazer. Né? Às vezes dá sinais, não, nós temos que diminuir a dívida, nós temos que torná-la... Né? Porque eles estão pagando uma taxa de juros muito alta. Há muitos anos não se vê uma taxa de juros tão alta. Já está começando a contratar aí um orçamento de queda do juro para esse ano, lá. Entendi. O que pode ajudar muito o Brasil. Mas, assim, ainda há incertezas que precisam ser aguardadas. Aí. O teu trabalho é mais fácil ou mais difícil que o do Galípolo, cara? Eu vi tu falando que, Olha, não é falar... Eu acredito, assim, o ministro da Fazenda, ele tem um problema maior, indiscutivelmente. É mais difícil ali. Mas não é o Haddad, o Galípolo, é qualquer um. Eu sei. Assim, o emprego... É uma cadeira complexa. É uma cadeira mais complicada, né, do que de presidente do Banco Central. O que não diminui em nada, né? A dificuldade do trabalho do cara. O desafio intelectual que a pessoa lá tem, sobretudo em momentos turbulentos, de agir corretamente em proveito do país. Lembrei dele só porque a gente tocou o número de variáveis é muito maior na Fazenda. Você lida com tudo, todos os assuntos, né? Acabam passando. Inclusive com os caras, com eles, né? Mas eu toquei nesse assunto só porque a gente estava falando de juros, mas voltando pro que está acontecendo no mundo, como é que a nossa relação nesse momento com os Estados Unidos ela é de incerteza? Ou como é que estão as coisas? Acredito que não. Não, incerteza em relação ao que eles vão fazer existe no mundo inteiro. Mas assim, o Brasil, primeiro que nós estamos numa posição assim favorável, assim. Nós estamos com uma aproximação com a China excelente. Relações bilaterais não podiam ser melhores. Acabamos de fechar um acordo União Europeia-Mercosul, que tem tudo para caminhar. E ao longo dos 2 anos finais aí da administração do Biden, a relação com os Estados Unidos estava prosperando. Eu não acredito que a mudança de governo vai implicar
uma mudança drástica, até porque as nossas relações comerciais são muito equilibradas. E se você considerar a conta de serviços, para além do comércio de mercadorias, eles são superavitários em relação a nós. Sem superávit com a gente. Então não faz muito sentido. Assim, seria um capricho arrumar uma confusão com o Brasil. Não faz muito sentido econômico, entendeu? E como, na minha opinião, o presidente Lula é muito jeitoso, assim, ele realmente surfa na onda internacional como poucos estadistas que conheço, assim, é uma pessoa que flui, sabe? Você viu no G20, maneira como ele recebeu os chefes de Estado, como ele foi tratado, como ele tratou as viagens internacionais que ele faz. Ele é uma pessoa realmente que é um ativo para o Brasil, do ponto de vista das relações internacionais. Eu acredito que no primeiro encontro, no primeiro, segundo encontro, sentar à mesa, conversar. Entendi. Vamos lembrar que o presidente Lula se deu muito bem com o Bush, que era republicano, e fala isso, disse isso publicamente várias vezes, não estou fazendo confidência qualquer. Então, eu não acredito que nós não possamos contornar problemas que surjam na relação bilateral. E a nossa relação com a China a gente tá com muitas coisas acontecendo e tem assim um jeito de enxergar isso, o jeito pessimista de enxergar isso, o jeito, a gente pode estar criando uma grande dependência. Não, cuidado China. Que tem que ter. O Brasil não é razoável o Brasil ser satélite de quem quer que seja. Não faz muito sentido. É verdade. Entendeu? Porque o tamanho, 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muito grande isso aqui. Um país, metade da América do Sul, tem o Mercosul. Então, fica difícil justificar, né, uma priorização daqui ou dali. Pô, nós estamos bem com a Ásia, também com o Oriente Médio. Eu passei uma semana no Oriente Médio, tem menos de um mês, sentado com tanto fundos privados quanto fundos soberanos, explorando perspectivas de investimento desses fundos no Brasil. E a simpatia pelo Brasil e pelas perspectivas que o Brasil oferece é muito grande também no Oriente Médio. Qual que é o principal interesse deles? Sabe qual que é o principal? Eles precisam não apenas se desenvolver internamente, mas pelas características do Oriente Médio, há limitações internas para um desenvolvimento, né? E tem muita grana do petróleo. Né? Então, eles precisam diversificar os investimentos. Dentro do país, então todos têm um planejamento de investimentos internos, mas também todos têm investimentos externos. Às vezes eles compram ações de companhias estratégicas, então ele pode comprar ações da Vale ou ações da Petrobras. Às vezes eles querem projetos Greenfield na área de biocombustíveis, de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, e assim por diante. Então tem muita coisa que eles estão explorando. Olha, nós podemos botar esse dinheiro em alguma coisa. Título americano, bem, mas vai render 5% ao ano até quando? Então, eles estão atrás também de oportunidades. E para eles, participar de empresas sólidas, empresas estratégicas, empresas que daqui a 20, 30, 40 anos, né, vão ter cada vez maior importância na área de minerais críticos, na área de biocombustíveis, na área de energia limpa. Pô, eles têm todo o interesse eles precisam diversificar. Energia limpa é um bom momento para a gente também, né? Muito bom. O Brasil tem uma situação, né, de vento e insolação que é dos melhores do mundo, entendeu? Dos melhores mesmo. Eu vi tu falando na rádio uma vez, falando assim, a idade da pedra não acabou porque acabou pedra. Então a gente não precisa acabar com o petróleo antes de usar. Porque assim, como é que você sai do petróleo? Produzindo energia limpa. Porque assim, se tiver energia limpa, e hoje o Brasil é competitivo na produção de energia limpa do ponto de vista de custo,
você vai abdicar daquela. Sobretudo agora que o mundo começa a pensar no mercado de crédito de carbono. Se esse pensando com força, a gente tem a COP30 esse ano para discutir um pouco mais a fundo isso aí. Mas vai lá, continua. Não, tem coisas. Na COP30 tem 2 temas muito importantes. O primeiro é os serviços ambientais. O que é isso? É você pagar pela floresta em pé. Então, não é do Brasil, de qualquer lugar. Uhum. Sobretudo as tropicais, que são mais abundantes. Então, como é que você remunera floresta em pé? O Brasil apresentou um projeto, ainda na presidência do G20, para que todos os países do mundo que mantêm suas florestas em pé sejam remunerados por serviços ambientais. A outra é o mercado de crédito de carbono, que para funcionar bem tem que ser internacional. Para funcionar bem. Tá. Porque aí você não tem finalidade arrecadatória, mas você vai ter um crédito de carbono e um débito de carbono, evidentemente, para quem está produzindo, para quem está poluindo, em que você vai chegar num equilíbrio. Mas qual é a vantagem de você ter um mercado de crédito de carbono? É você inibir práticas poluentes para fortalecer práticas limpas. Então você faz uma clearing, você faz um encontro de contas entre esses dois, ativo e passivo, para sair da economia de carbono. E nós vamos ter que fazer isso de alguma maneira. A gente está bem posicionado, né? A gente tem um monte de recurso natural que ajuda nesse sentido. A gente tem nós temos, sol, vento, água pra cacete. E muito mineral crítico, muitas terras raras, que são coisas que, para produção de bateria, para produção. Uma série de coisas que precisa disso. Por isso que os Estados Unidos estão de olho na Groenlândia, que parece que a Groenlândia é rica em minerais críticos, entendeu? Então tem uma questão estratégica aí, né? Bom, ele não ia estar falando qualquer coisa se não tivesse mesmo uma... Bom, se bem que eu acabei de dizer o contrário, né? Não sei o que ele está pensando lá em Gaza também. Mas lá na Groenlândia eu vi uma análise dizendo que, com o derretimento do gelo vai criar uma outra rota comercial, não sei o quê. Não, aí é mais para cima, né? Que com o degelo você pode encurtar as distâncias mais tranquilo, de transporte marítimo. Mas o Trump é esse cara, né? Assim, a sensação que eu tenho é um pouco de sei lá o que vem depois. Não, né? Eu concordo que existe um grau de incerteza em relação ao que efetivamente vai espremendo a laranja ali, vai sobrar. O que vai rolar ali no fim das contas. Mas, de novo, eu penso que o Brasil, dessa perspectiva, está numa situação confortável. Se souber agir diplomaticamente e nós temos um Itamaraty muito profissional... Que pode mitigar, inclusive, algum efeito que tenha de uma polarização mundial, direita e esquerda, o cara olhar para o Brasil, ali é mais ou menos esquerda. O Itamaraty é sinistro, a gente consegue trocar essas ideias, né? O Itamaraty funciona muito bem e, de novo, nós temos um ativo, que é o próprio presidente da República, que ele transita com muita facilidade e já visitei muita gente com ele e constatei. Os caras em geral gostam dele, né? Ele é um cara querido. E isso pode ajudar muito o Brasil. Tem alguma coisa hoje em dia, em 2021, que tira o teu sono, cara? Tipo, qual é a próxima... Bom, suponho que a reforma tributária foi o que tirou teu sono até rolar, né? Agora, tem alguma coisa assim específica ou não? As coisas estão funcionando bem? De um ponto de vista, assim, em geral, as coisas estão funcionando conforme estava planejado? Olha, você conseguiu, assim, você conseguiu tudo que você queria no Congresso? Não. Queria mais, né? Mas, cara, nas circunstâncias que a gente assumiu, a correlação de forças do Congresso, eu nunca me queixei do Congresso. Mesmo quando ele disse não, para poucas coisas que ele disse não, eu olhei para o copo cheio, não olhei para o copo meio vazio, sabe? Eu falei, não, o Congresso me deu 70%. Entendi, é o melhor jeito de olhar. O tempo todo conversando com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, foram sempre muito atenciosos. É o que eu disse, 30% de não, ok. Podia estar melhor? Eu acho que sim, mas eu também considero que quando não foi dito, ele foi dito por alguma razão. Não havia consenso entre os líderes,
afetava interesses de pessoas que tinham também um compromisso com outras coisas. Aham. É melhor viver numa democracia. Total. Né? Sim. Então, é o não democrático. Assim como o sim também foi democrático. É. Mas nós tivemos 2-1 de vitórias. Então tá bem. Tá. É um bom gente- placar. A gente falou rapidamente passamos rápido aqui pelo Pix, mas o Pix merece uma atençãozinha.